Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, a gente vai dar continuidade à mensagem que eu comecei na semana passada, chamada A Ceia que Não Discernimos. Primeiro Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, Paulo diz, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, uma coisa que tem se tornado cada vez mais forte e clara para mim, durante essas semanas que eu tenho mergulhado para compreender melhor a ceia, é como Deus instituiu a ceia e Ele deu a ela um caráter didático. Deus quer usar a ceia não só para nos ensinar muitas coisas, mas para nos lembrar muitas coisas. Então, quando Deus institui a ceia de uma forma que ela é e deve ser recorrente, contínua, habitual, Deus está aqui nos ensinando muitas coisas. Então, quantas coisas a gente falou lá na semana passada já, que Deus nos ensina, Deus nos aponta, Deus nos lembra. Então Deus usa a ceia tanto para nos ensinar quanto para nos lembrar. É muito interessante porque Jesus, ceia, ele tem essa ceia especial com os discípulos na noite antes dele ser traído e daí crucificado. Então, com a ceia, Jesus estava, na verdade, inaugurando um novo tempo. Jesus estava inaugurando um novo nível de revelação, uma nova compreensão da pessoa de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, e sim também do juízo de Deus. Deus estava levando o homem para algo maior, uma coisa que havia sido prometida e esperada há muito tempo. O que Jesus estava inaugurando aqui era a era do Messias que morreu, que ressuscitou e que voltará. E eu olho para a Bíblia e eu vejo que Deus sabe a tendência que nós temos de esquecer de coisas que são muito importantes. E é muito interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, isso fica muito clara. Essa tendência de esquecer de coisas importantes, ela é acentuada não nos tempos de dificuldade, mas nos tempos de paz, quando as promessas chegam. Então, por exemplo, a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê que quando Deus está conduzindo o povo para a terra prometida, e o quadro em certo aspecto é o mesmo, porque Deus estava levando o povo para um novo tempo, para uma nova estação. Deus dá várias ordens para o povo, mas entre elas eu gostaria de destacar uma que está em Deuteronômio capítulo 6, se você puder abrir comigo. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5. Então o povo está aqui indo para a terra prometida, Deus está dando os mandamentos, Deus está dando a lei, e Deus lembra primeiro do amor em relação a Ele, e esse texto é muito forte, ele mexe muito com o meu coração, e diz assim, Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
E olha o que ele diz depois: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na sua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então olha só, Deus está dizendo, olha, essas palavras que eu estou dizendo para vocês, essa lei que eu estou dando para vocês, ela precisa estar no coração de vocês. Deus diz, vocês precisam inculcar os seus filhos com isso. É muito interessante porque a palavra original hebraica aqui é a palavra shanã, que vem de ser perfurado com alguma coisa. Então o que Deus está falando, ó, vocês vão perfurar essa verdade, precisa penetrar o coração, a mente dos seus filhos, né? Deus diz, olha, vocês vão falar essas palavras na sua casa, vocês vão falar elas andando pelo caminho, vocês vão falar essas palavras e vão lembrar delas ao deitar, ao levantar, vocês vão amarrar elas como um sinal na sua mão, vocês vão pregar elas na sua porta, vocês vão colocar elas diante dos olhos, vocês vão escrever elas nas portas da sua casa. E com isso, Deus está dizendo, vocês têm uma tendência de esquecer, mas essa é a minha aliança com vocês e vocês precisam se lembrar. A gente precisa entender um pouquinho mais o que significa aliança, e eu falei sobre isso na semana passada, mas a gente precisa entender, você já vai entender onde eu quero chegar com isso, que uma aliança é sempre feita envolvendo pelo menos duas partes. Então não existe aliança que seja unilateral. Apesar de uma linha da teologia tentar defender isso, eu não vejo isso nem no sentido da palavra, nem historicamente, nem na Bíblia, né? Uma promessa pode até ser unilateral, mas uma aliança não é. Uma aliança sempre vai envolver pelo menos duas partes. E é muito interessante porque a gente vai chamar o tempo da graça de nova aliança, né? A gente chama Antigo e Novo Testamento de Antiga e Nova Aliança. E queridos, o propósito de uma aliança, ela é basicamente estabelecer princípios para que um relacionamento seja guardado, mantido, preservado. Na verdade, uma aliança, ela não é nada mais do que um conjunto de palavras que são proferidas, né, como se fosse um acordo, para definir a natureza, o tipo de um relacionamento. Então a aliança, ela estabelece os princípios do seu compromisso e do tipo de relacionamento que essa aliança envolve, né? Então, uma aliança, ela vai estabelecer as responsabilidades e os compromissos, os deveres e os direitos. Ou seja, como eu falei, ela estabelece os princípios que regem um tipo de relacionamento específico. Um exemplo muito fácil disso é a aliança de casamento. Então, quando um homem faz uma aliança de casamento com uma mulher, ele torna isso explícito para todos, né? Então ele está mostrando o tipo de relacionamento que ele tem com aquela mulher, né? Ou numa aliança de casamento, o casal está mostrando para as pessoas o tipo de relacionamento e o tipo de aliança que eles decidiram entrar. Então, numa aliança de casamento, essas pessoas publicamente, elas declaram seu compromisso, não apenas um com o outro, mas um compromisso público. Então é muito interessante porque um casamento ele sempre vai ter, seja no cartório, seja na festa, né? O que ele vai ter? Ele vai ter testemunhas. Então quando a gente faz uma festa de casamento, a gente chama os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, a nossa família, e a gente firma um compromisso diante deles. E esse compromisso fala de honra, esse compromisso fala de exclusividade, independente das circunstâncias e para a vida toda. Ou pelo menos deveria ser assim. Então, por exemplo, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, a gente vai ver Deus falando da aliança que ele tem com Israel. Então, eu quero que você abra lá comigo, 1 Crônicas, capítulo 16.
Então está falando aqui que Deus se lembra da aliança. Olha como é forte isso. 1 Crônicas 16, versículo 15. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. E olha o que ele diz depois: da palavra que empenhou para 1000 gerações. Então Deus está dizendo assim: eu me lembro, eu não me esqueço da aliança. Por quê? Porque eu empenhei a minha palavra. O que Deus está dizendo aqui é que as palavras proferidas por Ele estabelecem uma aliança com Israel. Isso fala das palavras que Deus falou, da palavra que Deus deu. Então é por isso que a gente se refere à Bíblia como um testamento, né? Antigo e Novo Testamento, ou Antiga e Nova Aliança. Então, a gente olha em toda a Bíblia, querido, a gente vai ver que a aliança é algo que deve ser não só sempre lembrado, mas celebrado também. Com tudo isso, Deus está dizendo: olha, se lembrem da aliança. A aliança garante o tipo de relacionamento que nós temos, e a aliança faz com que a nossa relação seja preservada e protegida. A gente pode dizer que o objetivo de uma aliança é manter a estabilidade e a solidez de um relacionamento. Então nós temos um relacionamento, mas a gente firma uma aliança para garantir que esse relacionamento seja protegido, preservado, seja estável, né? Então, com sinal, deixa eu explicar aqui o que é sinal da aliança. A gente vai ver isso na Bíblia, e a gente vai ver isso também na sociedade, na história, que normalmente, quando uma aliança é estabelecida, essa aliança traz alguns sinais. Então, por exemplo, num casamento, a gente usa um anel de ouro que a gente chama de aliança, mas que na verdade é um anel que simboliza a aliança que foi estabelecida entre um homem e uma mulher. Então, normalmente, quando uma aliança é fixada, é estabelecida, ela traz sinais. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente pode ver que os sinais da aliança que Deus estabeleceu eram os sacrifícios de animais, eram a circuncisão. Quando a gente vai para o Novo Testamento, existem 2 sinais só da aliança, que é o batismo e a ceia. Deus está dizendo: olha, o batismo e a ceia, eles são o símbolo da aliança que eu tenho com vocês e Deus, e que vocês comigo. Então, com o batismo e com a ceia, Deus está dizendo: olha, se lembre, nós temos uma aliança, existe uma aliança entre nós. Então, com isso, o que Deus está dizendo é que aquilo que a Bíblia fala da separação entre Deus e o homem, né? Quando a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória ou da presença de Deus. Começa como isso? Começa justamente com Adão e Eva partilhando de uma refeição. E essa separação é feita com uma refeição, quando Adão e Eva comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia vai apresentar essa refeição como um ato de rebelião, um ato de pecado e de vergonha. E Deus repara isso dando para nós a árvore da vida, dando para nós Jesus. E é muito interessante porque, mais uma vez, e para mim claramente Deus está apontando isso, Ele está falando: olha, naquela refeição que Adão e Eva fizeram, que quebraram a comunhão entre mim e eles, existe mais uma refeição que é partilhada também, que ninguém pode comer sozinho. Com a ceia, nós celebramos a reparação daquilo que Adão e Eva fizeram. Quando a gente ceia, a gente está dizendo: Deus, aquilo que Adão e Eva fizeram lá atrás, comendo juntos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente está consertando agora, comendo o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, a árvore da vida. Em vez de pecado, perdão; em vez de condenação, graça; em vez de vergonha, alegria; em vez de morte, vida. Você entende como essas coisas, elas se conectam? Então a gente poderia dizer também que, se o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden foi a refeição da rebelião, da desobediência, a ceia, ela precisa ser a refeição da obediência. A ceia em si já é um ato de obediência, porque Jesus diz: façam isso
em memória de mim. Ele está dizendo, façam. Vocês precisam fazer. Vocês precisam continuar fazendo isso. Mais uma vez, a gente não pode esquecer que a ceia, eu vou repetir isso, diferente do que Adão e Eva fizeram, ela não pode ser a refeição da desobediência, mas ela precisa ser a refeição da obediência. E quando há desobediência, a gente precisa entender que uma aliança de sangue está envolvida aqui. Eu vou falar depois disso sobre a consequência de cear errado e por que isso é tão grave. Por quê? Porque na ceia, a gente está lembrando de uma aliança de sangue. Então, quando eu quebro essa aliança, mas eu aponto para ela, existe uma consequência envolvida nisso. Então, Jesus pega o cálice, e isso é tão forte, porque ele pega o cálice e ele diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o que Jesus está dizendo com isso? O que eu tenho com vocês é uma aliança de sangue. E queridos, como eu falei na semana passada, toda quebra de aliança envolve consequências. Na antiguidade era muito comum, quando as pessoas se cortavam, eu falei sobre isso, apertavam suas mãos, misturavam o sangue com aquilo, estavam dizendo, existe uma aliança de sangue entre nós, e se eu quebrar essa aliança, que o meu sangue seja derramado. Eu comprometo o meu sangue, a minha vida com isso. Então, a gente precisa entender que a aliança, ela é sempre voluntária. A aliança envolve uma escolha e ela envolve pelo menos sempre duas partes. Então eu fico impressionado porque muitas vezes as pessoas olham para a nova e a antiga aliança como se só houvesse a parte de Deus aqui. Então Deus resolveu vir salvar a humanidade e essa é só uma escolha dele. Mas queridos, olhe, entenda. E gente, eu não tive essa compreensão a vida inteira, mas Deus está me moendo com esse negócio aqui. Quando a gente pega o cálice na ceia e nós bebemos o sangue de Jesus, nós estamos afirmando que nós aceitamos entrar numa aliança com Ele. Então, a partir desse momento, a gente está afirmando que não é só Jesus que tem uma aliança conosco, mas que nós temos uma aliança com Ele. E isso é mais profundo ainda, porque essa aliança não é só nossa com Ele, mas é nossa uns com os outros. Agora, que tipo de aliança é essa? Uma aliança de sangue. Jesus está propondo, Ele vem e fala, eu derramo o meu sangue na cruz, e eu proponho ter uma aliança com você. Mas quando eu pego o cálice e eu tomo, eu estou misturando o sangue dele com o meu. E eu estou dizendo, eu entro nessa aliança com você. Eu aceito essa aliança. Eu entendo o que você está me oferecendo. E a partir desse momento, não é mais unilateral. Você está me oferecendo uma aliança e eu estou entrando junto fazer parte dela. Você entende como isso é profundo? Que tipo de aliança é essa? Uma aliança de sangue. Com Jesus, sim. Mas com os irmãos também. Então, por isso, a ceia fala do nosso compromisso com Jesus e uns com os outros. Por isso que nós, junto com Cristo, com o seu corpo e com o seu sangue, nós nunca vamos cear sozinhos. A ceia sempre é coletiva, não existe ceia sozinho. Se eu pegar na minha casa, eu posso pegar o pão ázimo, eu posso pegar o vinho de Israel que eu comprei no site da Universal. Não vai ter efeito nenhum, porque não existe ceia sozinho. A nossa aliança não é com Jesus decapitado. A nossa aliança é com Jesus que tem um corpo, e a nossa aliança com Jesus envolve o seu corpo. Então a ceia nos lembra, gente, de tudo isso. A aliança de sangue que nós temos com Jesus e uns com os outros.
A ceia, a gente está falando sobre a ceia ser didática, e a ceia, ela é também, né, uma das frases, quando eu estava estudando escatologia, mergulhando em escatologia, que o Ângelo me falou, o Ângelo Basio, isso marcou meu coração. Ele falou, cara, quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que a Bíblia é escatológica. E a ceia, ela é didática, e a ceia, ela é também escatológica. Por quê? Porque a ceia aponta para onde esse tipo de aliança que nós temos vai nos levar. A ceia nos lembra e nos ensina aquilo que essa aliança de sangue nos garante. Então é muito interessante, porque a ceia, ela vai juntar os três tempos. A ceia envolve o passado, a ceia envolve o presente e a ceia envolve o futuro. Quando a gente ceia, a gente lembra que Jesus morreu por nós. A gente lembra que Ele está vivo. E a gente lembra que Ele voltará. Jesus fala todas as vezes que vocês comerem e beberem, Paulo vai dizer aqui em Coríntios, em memória de mim, vocês anunciam a morte do Senhor, vocês anunciam agora a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia escatológica, ela reúne passado, presente e futuro. Nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, nós nos lembramos que Jesus está vivo agora, nós nos lembramos que agora o sangue de Jesus nos une, e com isso nós permanecemos agora, ceando juntos até que Ele venha. Então, Jesus, Ele destacou para os discípulos durante a ceia, para onde aquela aliança conduziria os seus discípulos. E ela vai nos conduzir para o mesmo lugar. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 22. Versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, queridos, olha só que forte isso. Jesus vai logo entregar a sua vida, Ele vai depois subir aos céus, Ele é recebido com festa, mas Ele diz: eu não vou tomar do fruto da videira, eu não vou cear de volta até que o reino venha, que vocês estejam comigo. Então, com isso, é muito forte para mim, porque Jesus, Ele escolhe se privar disso, e Ele está dizendo: eu me nego a fazer isso sem vocês. Então o que Jesus está mostrando com isso é esse caráter relacional da aliança. O que Jesus está dizendo é o que sentido faz eu celebrar sozinho a aliança que eu tenho com vocês. Então Ele está dizendo: eu não vou mais tomar do fruto da videira, até que venha o reino, até que nós possamos estar juntos. Então aqui Jesus já está mostrando o fim escatológico para onde a ceia levaria. E é muito interessante porque o próprio Lucas vai registrar outras palavras de Jesus, quando ele está falando também do desfecho do final dos tempos, e ele fala algo muito semelhante. Eu quero que você volte um pouquinho comigo para Lucas capítulo 12. Você está meio com medo de tomar ceia? Tá, né? Lucas capítulo 12, versículo 35. Olha o que Jesus diz aqui: estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Então, em todo o contexto aqui, só um parênteses, Jesus está falando de escatologia. Ele está falando da volta dele.
E no meio desse contexto ele diz essas palavras: para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, olha o que ele diz agora, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendo, porém isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês não esperam. Então Jesus está falando da vinda dele, ele está falando do Senhor que serve a mesa. Então a ceia nos lembra do que Jesus fez por nós, lembra da aliança que nós temos com Ele, uns com os outros, mas mostra também para onde essa aliança vai nos levar, gente. E ela vai nos levar para a mesa de volta. Agora, Jesus está falando aqui daqueles que não se mantiveram preparados. E quais são as consequências de nós não guardarmos uma aliança de sangue como nós deveríamos? Paulo falou algo tão forte em 1 Coríntios, eu quero que você vá lá comigo. E esse texto é tão mal compreendido, 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 27. Isso é logo depois do primeiro texto que a gente leu, que começa no versículo 23, quando Paulo fala: recebi do Senhor aquilo que também os entreguei. E aí no versículo 27 ele vai dizer assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Ele está falando de quebrar a aliança. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, queridos, existem tantas coisas importantes aqui, mas como, em primeiro lugar, como a gente vem construindo, Paulo está deixando claro em todos esses textos, que a ceia não é só simbólica, ela não é só um símbolo, existe uma realidade, a gente falou sobre isso na semana passada, existe uma realidade física e espiritual na ceia. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha como é grave isso. Paulo está dizendo, olha, que pessoas estavam adoecendo, e ele diz assim que vários já tinham morrido por participarem da ceia de forma errada. Ele usa a expressão de forma indigna, sem discernir o corpo. Agora você consegue entender o que isso mostra comigo? Que é claro que o texto está deixando muito forte para a gente, que isso mostra que a ceia não é só um símbolo. Se fosse só um símbolo, não estaria adoecendo e matando pessoas. Você concorda comigo? Então o que a Bíblia está ensinando para a gente é que existe uma realidade espiritual na ceia, mas existe uma realidade física. As pessoas não discernirem a realidade espiritual e física da ceia, estava levando com que pessoas fossem comprometidas na sua saúde, até na sua vida. Então, as pessoas que não estavam entendendo uma realidade espiritual, estavam sofrendo no seu corpo físico. A sua saúde e a sua vida estava sendo comprometida. Então Jesus ressuscitou não só em espírito. Jesus tem um corpo ressuscitado. A Bíblia fala que Jesus carrega ainda as cicatrizes dos pregos ali, dos cravos da cruz. Jesus ressuscitou e ele senta com os discípulos, ele come, ele bebe, ele foi tocado por Tomé, e o que ele diz para Tomé? Acaso um espírito tem carne e ossos? Mexe demais comigo. Acho que eu nunca mais vou cantar essa canção do mesmo jeito.
Jesus está dizendo, eu ressuscitei, mas não é só no espírito. Ele diz, me toca, olha aqui as minhas marcas. Acaso um espírito tem carne e ossos? Então a ressurreição, ela é espiritual, mas a ressurreição é também física. E Deus escolheu que fosse assim. Eu preguei na semana passada e o Amós, que é um irmão aqui, me mandou um áudio. Ele falou algo tão precioso. Ele falou, Farley, sabe o que eu discerno? É que, eu falei que não é transubstanciação, mas também não é símbolo, que é pão, mas também é carne, é sangue, mas também é vinho. Ele falou assim, olha, o que eu entendo é que quando eu como a ceia, o meu corpo come o pão, mas o meu espírito come a carne. O meu corpo bebe o cálice, mas o meu espírito bebe o sangue de Jesus. Agora, se cear da forma errada, estava levando as pessoas a adoecerem, até morrerem. Gente, o que vai acontecer? Olha a realidade espiritual disso, o que vai acontecer se a gente for cear da forma correta? O que será que a ceia pode gerar? E eu vou falar de uma coisa para você, que eu não tenho nem todo o respaldo bíblico, eu poderia construir isso para você. Mas o que pode acontecer se a gente começar a cear da forma certa? E cear da forma certa não é completar um ritual. É tão engraçado a forma como a igreja ela tem uma tendência de ritualizar, institucionalizar tudo, né? Porque Paulo vai dizer, olha, quando vocês forem cear, esperem uns pelos outros. Cara, aí o que a igreja faz? Fica todo mundo com o pãozinho na mão e o cálice na mão. Aí fala, agora comam do pão. Agora bebam do cálice. E a gente entende que a gente está esperando uns pelos outros. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, não tem nada a ver com isso. Nada. Não está falando de todo mundo enfiar o pão e o cálice na boca ao mesmo tempo. Está falando de outra coisa, mas a gente nega a realidade e troca ela por um ritual. Então, quando a gente fala de cear da forma certa, eu estou falando de discernir o corpo, de discernir o que eu estou fazendo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Agora, o que pode acontecer, gente, se a gente cear da forma correta? Para mim o raciocínio lógico ceou de forma errada, está deixando as pessoas fracas e doentes e morrendo. Será que se a gente for cear da forma certa, não pode acontecer cura física, cura emocional, libertação, restauração, unidade, revelação, vida? Será que se a gente cear da forma certa, a gente não vai começar a ouvir os testemunhos? Cara, eu cheguei doente, mas eu ceei. E depois que eu comi o corpo e o sangue de Jesus, eu fiquei curado. Eu cheguei doente, mas a gente ceou. E eu fui embora são. Será que as pessoas não podem ser curadas, transformadas, avivadas durante a ceia? Eu creio que sim. Agora, se a gente está falando tudo isso, que pode acontecer a gente tomando a ceia da forma correta, a gente precisa primeiro entender o que é tomar a ceia de forma incorreta. O que aqui Paulo estava se referindo, como falou, quando ele falou sobre tomar a ceia de forma indigna, ou sem discernir o corpo, né? Então, eu quero só destacar algumas coisas que normalmente a gente fala muito na ceia, mas eu sei também que as mensagens aqui estão com muita gente fora, então quero fazer questão de destacar. A primeira coisa que eu quero destacar é que Paulo não fala para nós julgarmos uns aos outros, mas sobre nós julgarmos a nós mesmos. Ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em muitas igrejas fica, sei lá, uma pessoa dizendo, não, você não vai tomar a ceia. Irmão, eu não acho respaldo bíblico nenhum para isso, porque não sou eu que digo. O homem examina-se a si mesmo. Jesus deu a ceia para Judas endemoniado, traidor. E isso era ele com Deus. Em segundo lugar,
a gente precisa entender que o objetivo de nós analisarmos e julgarmos a nós mesmos não é deixar de cear, né? Ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Isso aqui é muito semelhante. Eu quero que você abra lá comigo rapidinho, em Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23. Querido, a lógica aqui do que Jesus está fazendo é a mesma. Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e acaba aí? Não. Depois volte e apresente sua oferta. Então, o que Jesus está ensinando é que o objetivo da autoanálise aqui não era deixar de ofertar, mas era consertar antes. O que Jesus está dizendo, cara, tudo parte da aliança, da comunhão. Então não adianta nada você estar com a sua aliança quebrada com o seu irmão e você querer entregar seu dinheiro. Então você vai lá primeiro, você lembra da nossa aliança, você reconcilia com o corpo, e depois você vem e traz sua oferta. Então o objetivo da autoanálise não era deixar de entregar, mas era consertar antes. E é a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque o objetivo aqui era conserto, falar: Deus me perdoa, eu entendo que é seu corpo, eu me arrependo, eu tenho essa aliança. Agora é engraçado porque as pessoas tratam isso muitas vezes como se o problema fosse misturar a ceia com o pecado, né? Então, gente, eu já vi isso muito na igreja: não vou cear essa semana porque eu estou em pecado. Então, como se o pecado não tivesse problema. O problema é misturar o pecado com a ceia, tipo comer leite com manga. Leite tudo bem, manga também, mas leite com manga aí é B.O. Então, não, eu estou em pecado, agora Deus o livre cear. Irmão, se você está com a vida errada, já existe condenação, com ceia ou sem ceia. Mas a ceia, ela me lembra da aliança de Jesus comigo, minha com Jesus e minha uns com os outros. Então eu preciso lembrar e me consertar, eu preciso alinhar a minha vida. Então, o que Paulo quer dizer, quer falar quando ele usa a expressão não discernir o corpo? Quando a gente olha para a continuação do texto, você vai perceber, eu vou mostrar isso para você, que no final do texto que Paulo fala para a ceia, ele está conectando o final com o começo. Então tudo aqui está falando de uma mesma coisa. No final ele vai falar apontando para o que ele começou dizendo. Então vamos primeiro para o final. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então ele está mostrando que a condenação aqui está relacionado ao que é feito durante a comunhão. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, mais uma vez, Paulo está conectando aqui o final do texto com o que ele diz no começo. Então, para a gente entender melhor, vamos voltar para quando Paulo começa a falar da ceia. Então vá comigo para 1 Coríntios capítulo 17 agora. Capítulo 11, versículo 17. É bom quando você ouve assim, você sabe que tem alguma coisa errada.
1 Coríntios 11, 17. Olha o que Paulo diz: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam reconhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Você está entendendo o que é o esperar aqui? Me perdi, cadê? Os pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Ele está falando a mesma coisa que ele fala no final. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, em primeiro lugar, isso é importante para que você entenda o desfecho dessa mensagem. Quando Paulo fala assim: acaso vocês não têm casa para comer antes de vir para a ceia? Paulo está deixando claro aqui que ao mesmo tempo que existiu partir o pão de casa em casa, existiam reuniões maiores. Ele está dizendo aqui: quando vocês se reúnem como igreja para ceia do Senhor, né? Então, existiu o partir do pão de casa em casa, mas existia essas reuniões onde uma porção maior da família de fé podia se reunir para cear. Então a gente entende historicamente, a Bíblia não vai detalhar isso, mas escritos, né, do primeiro século ali mostram isso, que a igreja começou a fazer reuniões maiores para cear. Eles chamavam essas reuniões de reuniões ágape, ou reuniões do amor. Então, ao mesmo tempo que existia o partir do pão, a ceia, nas casas, de vez em quando, eles se reuniam um grupo grande, para que a igreja visse o tamanho que ela estava, visse que tinham mais irmãos além daquela casa, e eles pudessem cear juntos. Agora, o que Paulo está dizendo que acontecia aqui? Ele está dizendo: olha, vocês estão se reunindo para celebrar a aliança de amor que vocês têm no sangue de Jesus, só que cada um leva a sua própria ceia. Vocês chegam, e os que têm mais recurso se fartam, e os que não têm nada ficam com fome. Então ele chega ao absurdo de dizer: olha, enquanto uns não têm o que comer, outros chegam a ficar bêbados na ceia. Então aqui, para quem diz que a ceia aqui não tinha álcool, irmão, para o cara ficar bêbado com suco de uva, eu acho que pelo menos uns 150 litros mais ou menos, né? Então ele está dizendo: olha, o que adianta vocês se reunirem e fazer uma reunião que vocês chamam de ágape, de amor, e vocês não estão nem aí um para o outro, cada um come a sua comida, vocês não dividem, vocês não estão preocupados com o próximo, o pobre está sendo desprezado. Então o que Paulo está dizendo: olha, quando vocês se reúnem, não é a mesa do Senhor que vocês têm tomado. Por quê? Porque o Senhor não está nessa mesa de vocês. Jesus não faz parte disso. Esse é o tipo de mesa que ele não senta. Você lembra que eu disse que a ceia, ela deve ser a refeição e a celebração da obediência, do amor, da comunhão. Então o que Paulo está dizendo aqui é: vocês transformaram ela numa reunião de desobediência, de desamor, de egoísmo, de rixa, de facção e de desprezo pelos pobres. E ele está dizendo: isso não é a ceia. Jesus não está nessa mesa. Então o que ele está dizendo é: vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Porque essa ceia, ela deveria ser para celebrar a aliança que vocês têm no sangue de Jesus, a unidade que vocês têm. Só que se vocês não conseguem fazer isso, vocês não estão discernindo o corpo. Então você entende que o não discernir, e Paulo vai dizer: olha,
vocês estão aqui numa festa, numa ceia que deveria celebrar a unidade, mas vocês não estão nem aí um para o outro. Vocês não discernem o corpo, e por não discernirem o corpo, vocês são indignos dessa ceia. Você entende que é isso que ele está falando? Então tem muita gente que relaciona isso ao pecado só. Então eu preciso pedir perdão pelo meu pecado, mas daí eu tomo a ceia e me ajoelho sozinho na cadeira. Não é sobre isso, gente. Eu não estou menosprezando aqui o pecado, mas quando ele fala de discernir o corpo e beber e comer indignamente, ele está falando sobre isso. O indigno aqui é aquele que não discerne o corpo, não discerne comunhão, não discerne aliança, não discerne amor, não discerne relacionamento, não discerne que a gente não pode ter uma aliança com Cristo decapitado, sem corpo, que essa aliança precisa ser com o corpo também. Então ele está dizendo, olha, vocês não podem celebrar a unidade, porque vocês não têm, vocês estão celebrando uma coisa que vocês não vivem. E isso é não discernir o corpo. Beber o sangue da aliança, comer o corpo da aliança, sem honrar o corpo, isso é indigno. Você não merece esse lugar. Agora, para onde tudo isso leva a gente? Eu acho que leva para a verdadeira reflexão da ceia. Quando Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, o que ele está dizendo? O que significa o analisar a mim mesmo? O analisar a mim mesmo é como eu tenho me relacionado com o corpo de Cristo. Que nível de relacionamento, de aliança eu tenho desenvolvido com os irmãos? Quanto eu zelo pela manutenção do relacionamento com os irmãos? Quanto eu estou me esforçando, brigando, negando a mim mesmo, me humilhando, perdendo, para que os relacionamentos sejam preservados, né? Quanto esforço eu tenho feito para manter os relacionamentos, para amar, para abrir a minha vida, para abrir a minha casa. Será que eu não estou deixando que pequenas coisas desfaçam a aliança de amizade que a gente tem no Senhor? Quanto envolvido e comprometido eu estou com os meus irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo significa o que eu preciso consertar, com quem? Atrás de quem eu preciso ir? Para quem eu preciso pedir perdão? Com quem eu preciso me reconciliar? Para quem eu preciso, talvez agora mesmo, mandar uma mensagem? Porque para que a ceia do Senhor seja a ceia do Senhor, eu preciso estar comprometido com aquilo que a ceia significa, com a realidade espiritual e física que a ceia traz. Eu falei isso semana passada, mas eu quero repetir: a unidade do corpo, ela não pode ser só espiritual, ela não pode ser só a unidade mística do corpo de Jesus, ela precisa ser física. E a ceia deve nos lembrar disso, que nós estamos unidos pelo mesmo sangue, que nós estamos unidos na mesma vida, no mesmo corpo, o corpo de Jesus, que o sangue de Jesus que corre em mim, ele corre em você também, é o mesmo corpo, é o mesmo Jesus. Nós estamos ligados pela mesma aliança de sangue. Irmão, isso é forte para mim. Mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero ser didático aqui. Quando a gente ceia, Jesus está dizendo: vocês não podem cear sozinhos. Jesus está dizendo: olha, vocês vão comer o meu corpo, mas vocês são o meu corpo. Jesus está dizendo: vocês precisam entender que o que significa isso é uma aliança de sangue, minha com vocês, de vocês comigo e de vocês uns com os outros. O poder da aliança na vida do cristão está ligado ao nível de revelação que nós temos da ceia e a resposta que nós damos a essa revelação, querido. Porque a grande verdade é que não adianta só ter revelação. A gente precisa dar uma resposta
a essa revelação. Nós somos unidos pela morte e a ressurreição de Jesus. Nós somos unidos a Ele, a uns aos outros, como Ele é unido ao Pai. É isso que Jesus fala na oração sacerdotal, lá em João 17, quando Jesus está prestes a ser preso. Ele fala: Pai, eu tenho revelado a eles a seu nome. E aí ele diz: eu sou um com você, você é um comigo. E que assim como eu sou um com você, você é um comigo, eu sou um com eles. E que eles sejam uns com os outros e com nós. É isso que Jesus está mostrando. Então, se nós participamos da ceia entendendo a dimensão, a realidade espiritual e física que ela tem, eu entendo que a gente vai desfrutar de tudo que a ceia nos oferece, o que ela pode produzir no nosso meio. Gente, é um caminho? É. Mas a gente precisa entender e estar disposto. É uma construção? É. Agora a ceia vai nos lembrar da aliança de sangue que nós temos com Jesus e uns com os outros. Eu falei para vocês na semana passada que a gente teria algumas mudanças. Então eu não vou tirar a ceia da igreja, porque eu entendo que como a igreja primitiva fazia, tanto partir o pão de casa em casa, aqui é a hora que a gente entende que a nossa comunhão não pode ser só com a casa que a gente está também. Que existe um grupo maior, que nós fazemos parte todos de uma mesma família, então isso é importante. Mas a gente vai começar a ter ceia nas casas também, né? Então nas livings. Eu vou depois orientar os líderes, a maioria deles está ouvindo isso pela primeira vez. Eu vou estabelecer uma semana, porque apesar de que isso pode ser flexível numa necessidade, mas eu gostaria que todos soubessem quando vai ter a ceia na casa. Então, pelo menos uma vez por mês, eu gostaria que fosse antes, na semana da ceia da igreja, a gente fazer a ceia nas casas. A gente vai até ensinar os líderes a fazerem o pãozinho ázimo, que é o pãozinho sem fermento, que é a coisa mais fácil do mundo. Ah, pastor, precisa ser? Irmão, eu acho que tem tanta coisa mais importante para discernir, para purificar, do que o fermento do pão. O que adianta você ter um pão sem fermento, mas você não ter unidade? Agora, você tem unidade, e o pão é Nutella, tá tudo bem. Devia ganhar um royalty, né? Agora a gente pode fazer o pãozinho ázimo. E eu gostaria também, cadê os chefes de família, os pais de família, ou né, as mães que são sozinhas talvez? O meu estímulo para você é que frequentemente você faça ceia com a sua família. Você faz um devocional na sua casa e você parte o pão com a sua esposa e os seus filhos. E a gente ensina para as crianças. Eu estava estudando um livro sobre cultura judaica e essa pessoa, ele estudou com rabinos e ele fala como os judeus fazem a ceia. É claro que existe uma coisa aqui muito ritualística, mas a ceia com as crianças dos judeus, existe um ritual de perguntas. E as crianças chegam para o pai e falam assim: pai, por que essa noite é diferente das outras? E ele explica. Aí eles falam: por que esse cordeiro é diferente dos outros? E o pai explica. Então a ceia é didática. Com isso eles estão chamando as crianças para que comecem a entender o significado disso. Irmãos, é claro que é uma construção e eu sei que não vai sair daqui todo mundo discernindo o corpo como deve e tendo aliança uns com os outros. Mas eu acho que toda vez que a gente come o pão e bebe o cálice, a gente deveria examinar a nós mesmos, com tudo que você já faz. Mas assim, Jesus, como que eu tenho tratado o corpo? Jesus, eu preciso ir para trás de alguém? Eu preciso pedir perdão para alguém? Eu preciso andar mais uma milha com alguém? Porque eu preciso discernir o corpo da aliança
para que eu não seja indigno de celebrar o sinal da aliança que nós temos. Eu não sei como você está depois dessas duas mensagens. Se você não ouviu a primeira, eu apelo a você para que você ouça. Mas a impressão que eu tenho é que até semana passada eu nunca tinha entendido a ceia de verdade. Jesus deixa 2 sacramentos só para nós no Novo Testamento: a ceia e o batismo. Isso é muito sério. O que eu gostaria, é claro, em primeiro lugar, de viver essa comunhão, gente. Ela precisa ser construída, e ela vai ser construída sempre, porque dentro de uma igreja sempre tem gente chegando, sempre tem gente brigando, sempre tem gente não entendendo, mas a gente vai construir juntos. Esse é o tipo de mensagem que eu vou ter que pregar todo ano, eu tenho certeza disso. Mas a gente vai construir esse lugar. E queridos, entenda isso: ninguém ceia sozinho. Não faz sentido, você entende? Então junte algumas pessoas, escolha um pelo menos para orar, que agradeça. Talvez você precise ir aqui pedir perdão para alguém, reparar alguma coisa com alguém. Faça isso. Talvez você precise ir agradecer algo para alguém. Faça isso. A ceia a gente faz junto. A gente ceia, a gente se abraça, a gente serve uns aos outros. Então faça um grupo aí, ceie com pessoas junto com você. Eu sei que você está se movimentando já para os dízimos e ofertas. Isso fala da nossa fidelidade também. Por quê? Porque nós temos uma aliança de sangue. A celebração da ceia é a refeição da obediência. Nós temos uma aliança de sangue com Jesus, e os dízimos e ofertas envolvem isso. E você não tem problema se movimentar, mas eu quero só orar, encerrando e apresentando a ceia diante do Senhor. Jesus, eu apresentei, Senhor, meu Deus, essas verdades da melhor forma que eu pude. Mas a começar por mim mesmo, eu preciso de revelação, Senhor. Eu preciso que essas verdades estejam enraizadas, fixas no meu coração, Pai. Nos ajuda, Jesus, nós não conseguimos sem você. Nós não conseguimos sem você. O meu clamor é para que o discernimento da ceia, o discernimento do corpo, mude a história dessa igreja, mude a história dessa família de fé, Senhor. Que nós possamos chegar, eu creio, e eu espero que nós possamos chegar a esse nível de compreensão e de revelação da comunhão, da ceia, a ponto de nós vermos pessoas serem curadas, libertas, restauradas, seja física, emocionalmente, avivadas, libertas, enquanto comem do pão e bebem do sangue em comunhão, Senhor. Nós te apresentamos, nós celebramos, Jesus, a sua vida. Nós celebramos a sua morte. O Senhor morreu por nós, mas o Senhor está vivo. Nós temos agora uma aliança contigo e uns com os outros. E nós sabemos que o Senhor voltará. E nós anunciamos a sua morte, a sua vida, até que o Senhor venha. Receba tudo que nós temos para te entregar, Jesus. Que a partir de hoje, nunca mais a gente come esse pão e beba esse cálice sem entender que quando eu bebo o cálice, eu como o pão, eu estou dizendo, essa aliança não é unilateral. Eu entro em aliança com você. Eu tenho uma aliança de sangue com o Senhor e com o seu corpo. Em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar do seu lugar. Você pode se servir da ceia, e depois disso você está abençoado, que o Senhor te dê uma semana incrível, em nome de Jesus.
O Verbo se fez carne por amor a mim. Deixou o Pai para me salvar. Deixou o trono para cear comigo. Cristo sofreu em meu lugar. Cuspiram em sua face, pregaram meu amigo numa cruz. O céu chorou, o Pai se afastou. O sangue se tornou água e o véu rasgou. O céu chorou, o Pai se afastou. O sangue se tornou água rasgou. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. O sol brilha mais forte agora, Ele ressuscitou. O sol brilha mais forte agora, Ele ressuscitou. Yeshua, 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 para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, vivo está, vivo está, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.